Você já passou por isso? O mês vira, a fatura chega mais alta do que você esperava. E aí o banco aparece com aquela proposta tentadora. Quer parcelar em até 24 vezes? Assim fica mais leve para o seu bolso. Na hora, parece até um cuidado, um favor, um alívio imediato, quase como se alguém tivesse apagado o incêndio que estava queimando sua cabeça. Mas em 2025, esse alívio virou um dos maiores vilões silenciosos das finanças no Brasil. Milhões de pessoas estão caindo nessa oferta achando que estão resolvendo o problema, quando na verdade estão entrando em um buraco financeiro que só cresce. E o mais perigoso, esse endividamento é invisível. Você não sente logo no início. Mas, mês após mês, aquelas parcelas vão mordendo seu orçamento, tirando sua paz, roubando suas escolhas e te deixando preso num ciclo que parece não ter saída. Se isso está acontecendo com você, ou com alguém que você ama, você precisa assistir esse vídeo até o fim. Hoje eu vou te mostrar, com clareza e sem julgamento, como essa armadilha funciona e, principalmente, como você pode sair dela antes que ela consuma tudo. E se esse conteúdo fizer sentido para você, se te ajudar em algum ponto, se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago assuntos que podem literalmente salvar sua vida financeira. Vamos juntos? Se você acha que parcelar a fatura sempre foi arriscado, em 2025 a situação ficou ainda mais séria. O cenário econômico criou a combinação perfeita para que milhões de pessoas caíssem exatamente nessa armadilha. As taxas do parcelamento, que já eram altas, simplesmente dispararam. Para você ter uma noção, lá em 2023, a média ficava em torno de 12% ao mês. Hoje, tem banco cobrando mais de 15% ao mês. Isso significa que uma dívida de R$ 5.000 parcelada em 12 vezes pode virar mais de R$ 9.000 no final. É quase como comprar a mesma coisa duas vezes. E ninguém te conta isso com todas as letras. E não para por aí. Parcelamento automático virou moda. Você não precisa pedir, não precisa autorizar. A fatura não fecha? Pronto, o banco parcela por você. Parece prático, né? Mas é o tipo de ajuda que te prende por meses, às vezes anos. E falando em anos, os prazos agora estão cada vez mais longos, 24, 36 e até 48 meses. Quando você percebe, já está comprometendo parcelas de algo que você nem lembra mais quando comprou. Enquanto isso, o número de endividados bate recorde. São mais de 70 milhões de brasileiros nessa situação. E o parcelamento de fatura é um dos grandes culpados. É como se o país inteiro estivesse tentando respirar com um peso no peito. E o pior, muita gente nem sabe que está pagando essa fortuna em juros. O parcelamento vem embrulhado como solução, como conforto, como não se preocupa, a gente resolve. Mas por trás dessa embalagem bonita está um dos créditos mais caros do Brasil. E é por isso que esse vídeo é tão importante. Porque quando você entende o que realmente está acontecendo, você começa a recuperar o controle. E isso muda tudo. Antes de falar de números, estratégias ou o que fazer, a gente precisa falar da vida real. Porque ninguém parcela a fatura por escolha. Você parcela porque está cansado, preocupado, porque o mês já estava difícil e a fatura veio como um soco no estômago. Às vezes é um imprevisto, o carro que quebrou, uma consulta médica, uma conta que você não esperava, e outras vezes são aquelas pequenas compras que somadas viram uma bola gigante. E não é falta de organização, nem falta de controle, é vida acontecendo. E o sistema financeiro sabe muito bem disso. Ele pega justamente esse momento de fragilidade, quando você só quer respirar um pouco, e transforma em oportunidade de lucro. Quantas pessoas já me disseram, eu só queria ganhar um mês, só um. Achei que conseguiria acertar depois, mas veio outra despesa e quando vi, estava parcelando até a parcela. Esse é o ciclo. A fatura alta, o medo de ficar negativado, o prazo apertado. O banco te entrega parcelas pequenininhas que parecem caber no orçamento. Você sente um alívio na hora e acredita que resolveu o problema. O valor cresce, se multiplica, vira uma bola de neve e você só percebe quando já está no limite, com várias parcelas sufocando o seu mês. O parcelamento não resolve, ele só empurra.
É como jogar areia por cima de um buraco achando que vai tampar, mas por baixo você continua afundando. E quando você percebe, já não tem espaço para nada. Seu dinheiro entra, mas não sobra. Sua mente vive cansada. E parece que você está sempre devendo para o mês seguinte. É por isso que esse vídeo é tão importante. Porque quando você entende o porquê você entrou na armadilha, você finalmente consegue sair dela. E agora que você já entendeu o porquê essa armadilha funciona tão bem, a gente precisa falar de uma coisa importante. Parcelar não é sempre errado. Existe uma diferença enorme entre usar o parcelamento de forma inteligente e cair nele por desespero. O problema é que a maioria das pessoas não consegue enxergar essa linha, porque quando a cabeça está cheia, a gente só quer resolver o problema rápido. E é aí que mora o perigo. Vamos falar de forma simples e real. Quando o parcelamento pode sim te ajudar. Quando você tem um plano claro de como vai quitar aquilo nos próximos meses. Quando você sabe exatamente quanto vai pagar, sem surpresas escondidas. Quando foi um imprevisto pontual, não algo que vira rotina. Quando a parcela cabe no seu mês, sem bagunçar outras contas essenciais. Quando o prazo é curto, tipo até 6 meses. E quando você não está parcelando para tapar buraco de outra parcela. Ou seja, quando você está no controle. Quando o parcelamento começa a destruir sua vida financeira, quando você nem sabe ao certo quanto está pagando no final, quando o prazo é longo demais, 12, 24, 36 meses, quando virou hábito, fatura alta, quando a parcela engole boa parte da sua renda, quando você já tem outras parcelas rolando, quando parcelar virou a única forma de liberar limite para continuar comprando. Aqui não é você usando o parcelamento. É o parcelamento usando você. A pergunta mais honesta que você pode fazer agora, se você está parcelando ou pensando em parcelar, pergunta para você mesmo: eu estou comprando tempo para resolver o problema ou estou empurrando ele para frente e deixando ele crescer? Essa resposta muda tudo, porque a diferença entre usar o parcelamento como ferramenta ou cair nele como armadilha é simples: consciência e planejamento. Se você não sabe o prazo, não sabe o total, não sabe como vai sair, então você não está se salvando, você está se afundando, só que devagar. E é por isso que esse vídeo importa tanto. Eu quero que você tenha clareza, clareza para olhar para a sua vida, para a sua fatura e para o seu futuro com mais força e menos medo. Se enquanto eu estava falando, você pensou, tá, eu já caí nessa, e agora, o que eu faço para sair? Calma, respira. A boa notícia é, tem saída sim. A má notícia é, não existe mágica. Vai exigir coragem, decisão e alguns incômodos pelo caminho. Mas cada passo que você der daqui para frente é um passo a menos com o banco mandando em você. Vamos por partes. Primeiro, enxerga o tamanho do problema. Nada de fugir. Pega um papel, um caderno ou o bloco de notas do celular e anota tudo. Quantos parcelamentos você tem? Valor de cada parcela? Até quando vão? E quanto isso tudo está pesando no seu mês? Pode dar um aperto no peito, mas é melhor do que continuar andando no escuro. Segundo, descubra quanto estão te cobrando de verdade. O banco adora mostrar só a parcela bonitinha, pequenininha. Então você vai fazer o contrário. Vai ligar lá e perguntar sem medo: qual é a taxa que estou pagando nesse parcelamento? Anota essa informação. É aí que você começa a entender por que a dívida não acaba nunca. Terceiro, compare com outras saídas. Em alguns casos, trocar essa dívida por outra com juros menores pode fazer uma diferença gigante no total. Você pode simular outras opções de crédito mais baratos e ver se faz sentido. Não é para sair pegando qualquer coisa. É para comparar e entender o que dói menos no longo prazo. Quarto, ligue para o banco para negociar. Aqui é jogo de paciência. Você vai ligar e dizer que quer reduzir os juros, melhorar as condições, ou tentar um acordo para quitar mais rápido. Muitas vezes, na primeira ligação vem o não. Você respira e tenta de novo. Banco negocia, sim, principalmente quando percebe que você está disposto a organizar a vida. Quinto, trava o cartão. Essa parte é dura, mas é essencial. Enquanto você está tentando sair do buraco, não dá para continuar cavando. Nada de novas compras no crédito. Se precisar, guarda o cartão longe. Deixa difícil de usar. Nesse momento, a regra é: ou você controla o cartão, ou o cartão controla você. Sexto,
Monte um plano de ataque. Agora que você já sabe o tamanho do problema, o que está pagando e quais são as dívidas, é hora de escolher uma estratégia. Você pode começar pela dívida que mais te aperta todo mês, ou pela menor, para sentir a vitória mais rápido e ganhar fôlego. O importante não é ter o método perfeito. O importante é ter um plano e seguir todo mês sem desistir. Esses passos não vão apagar a dívida do dia para a noite, mas cada atitude que você tomar é um tijolinho a mais na construção da sua liberdade. Você não é a sua dívida, você está nessa fase, e fase a gente muda. A gente precisa conversar sobre algo que quase ninguém fala: o que os bancos escondem de você. Não é teoria da conspiração. É simplesmente como o sistema funciona e como ele lucra quando você não entende o jogo. Vamos direto aos pontos. O custo real da dívida existe, mas eles escondem bem. Todo banco é obrigado a te mostrar o custo total do parcelamento. Mas sabe o que eles fazem? Jogam essa informação lá no rodapé, pequenininha, difícil de encontrar. Por quê? Porque se você visse o valor final, provavelmente diria não. Então não tenha vergonha de perguntar: quanto isso vai me custar no final? Você tem esse direito. E eles têm obrigação de responder. Outro ponto: você pode pagar antes e pagar menos. Isso quase ninguém fala. Se você adiantar parcelas, os juros diminuem. Ou seja, se entrou um dinheiro extra, um bônus, uma venda, qualquer valor que apareça, não deixa parado. Use para diminuir sua dívida. Cada parcela antecipada é um mês a menos de aperto. Saiba que os bancos digitais costumam cobrar menos. Enquanto os bancos tradicionais te empurram parcelamento com juros lá em cima, muitas instituições digitais têm taxas bem menores. Isso significa que, em alguns casos, faz sentido migrar sua dívida para outro lugar. É como sair de um quarto escuro e entrar num ambiente com janela aberta. O ar muda. E tem mais: parcelar não é a única saída, é só a mais lucrativa para eles. Quando você está no sufoco, o banco nunca vai te oferecer o caminho mais barato. Ele vai te oferecer o caminho mais lucrativo para ele. Mas existem outras saídas: renegociar, buscar uma opção mais barata, antecipar parte de um salário extra, vender algo que você não usa, reduzir algumas despesas por 2 ou 3 meses para respirar. Não é sobre se apertar, é sobre escolher o que te custa menos no longo prazo. Tudo isso que estamos pontuando aqui é para te fortalecer, para te dar informação na mão, para que você pare de depender do que o banco te fala e comece a decidir por você. Porque quando você entende o jogo muda. Depois de tudo isso, vem a dica que pode te salvar de cair em qualquer armadilha daqui para frente. Sempre que o banco te oferecer uma solução facilitada, pergunta só uma coisa: quanto eu vou pagar no total? Se a resposta vier enrolada, vaga ou cheia de termos difíceis, sinal de alerta na hora. Porque quando a oferta é boa para você, ela é clara. Quando é boa só para o banco, ela vem escondida. O sistema financeiro ganha justamente quando você está com pressa, cansado ou sem informação. Mas quando você entende as regras, você para de ser jogado pelo jogo e começa a jogar de igual para igual. Conhecimento, nesse caso, não é só poder, é liberdade para respirar de verdade. E agora vem a parte que realmente muda o futuro. Sair do parcelamento não é só pagar dívidas, é criar uma vida em que você não precisa mais do cartão para sobreviver ao mês. E para isso, seu orçamento tem que funcionar na vida real, não só no papel. A verdade é simples: orçamento não é castigo. Orçamento é liberdade. É você decidindo onde o seu dinheiro vai, em vez de ficar se perguntando para onde ele foi. Vamos organizar isso de um jeito prático. Priorize o essencial: casa, comida, transporte, saúde. Essas são as bases. Se elas não cabem no seu mês, você precisa ajustar renda, cortar excessos ou reorganizar prioridades. Crie uma mini reserva, mesmo que seja R$ 50 por mês. Isso aqui é o que te impede de cair no cartão no próximo imprevisto. É a sua primeira proteção, é o que te tira do modo emergência. Corte o que não dói. Todo mundo tem alguma sangria escondida. Assinaturas que você nem usa mais, delivery que virou hábito e compras por impulso que viram arrependimento. Só esses cortes podem liberar um bom dinheiro.
Reorganizar seu orçamento não é castigo, é o caminho para a sua liberdade. É o que vai te permitir respirar sem medo, dormir sem culpa e finalmente construir a vida que você merece, sem o peso da dívida te acompanhando todos os dias. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, alguma coisa aí dentro de você já está pedindo mudança. E isso por si só já é enorme. De verdade, só o fato de você estar buscando entender, buscando clareza, buscando um caminho, já te coloca muito à frente de milhões de pessoas que continuam vivendo no automático. E está tudo bem. A vida financeira de muita gente começa com tropeço, mas não precisa terminar assim. O que importa é o que você decide a partir de agora. A decisão consciente. Você escolhe interromper o ciclo do parcelamento. Você escolhe olhar para a sua vida com verdade e responsabilidade. Você escolhe dar o primeiro passo, mesmo com medo. Dias de disciplina, basta um mês de escolhas conscientes para você já sentir o peso saindo, o ar voltando, a cabeça ficando mais leve. Um mês já muda tudo. A liberdade possível, com estratégia, persistência e pequenas vitórias repetidas, você pode e você vai conquistar sua liberdade financeira. E deixa eu te lembrar, não vai ser fácil todos os dias. Vai ter tentação, vai ter imprevisto, vai ter aquele momento em que você pensa, só dessa vez. Mas é exatamente nestes momentos que você se transforma, porque cada vez que você diz não para o automático, cada vez que você evita um novo parcelamento, cada vez que você quita uma parcela, você está construindo uma versão mais forte, mais consciente e mais livre de você mesmo. Seu próximo passo, e ele precisa ser agora. Não deixe esse vídeo virar só mais um conteúdo que você assistiu, concordou e esqueceu. Faz alguma coisa. Agora, abra o app do seu banco, anota todas as parcelas, descubra quanto está pagando no total e manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Ação gera transformação. Conhecimento sem ação vira peso. Conhecimento com ação vira liberdade. Se esse conteúdo te ajudou, e eu espero de coração que tenha ajudado, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Saindo do Vermelho. Nos próximos episódios, eu vou te mostrar como negociar dívidas, como aumentar sua renda e como construir uma base financeira sólida, leve e possível. Você merece viver sem o peso das dívidas. Você merece paz. E você é totalmente capaz de conquistar isso. Eu estou aqui por você. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, rumo à sua liberdade financeira.